Glória a Deus, Pai do Senhor, a todos nossos alunos aí da Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai iniciar com a lição de número 5, né? A lição que tem por título Como Ler as Escrituras. Deixa eu colocar aqui para vocês. Iremos abordar esses 3 pontos específicos, né? Lição número 5, Como Ler as Escrituras. Primeiro ponto, a Bíblia precisa ser interpretada, né? Segundo, pressuposto pentecostais para ler a Bíblia. E terceiro, as regras básicas de interpretação. Vai ser uma lição muito boa, uma lição muito voltada para o estudo mesmo, é, um estudo bem profundo para quem é professor de escola bíblica, para quem é pregador, para quem é pastor, para quem é envolvido com o ensinamento da palavra, né, que é necessário para que todos saibam, todos entendam como ler as escrituras, como interpretar, como a gente ter essa didática de interpretação bíblica, né? A gente vai abordar sobre pincelar, na verdade, sobre 3 termos da teologia. Eu digo pincelar porque a lição ela não vem abordando com muita raiz, né? Mas a gente vai falar sobre um pouco de exegese, a gente vai tocar sobre um pouco de hermenêutica e a gente vai tocar um pouco sobre homilética, né? Homilética, que são termos da teologia onde a gente aprende a um pouco de interpretação bíblica, né? A gente pega a exegese, que a gente vai ver aqui alguns pontos, que é desbuiar o versículo, a história do contexto que está sendo ministrado ali, né? A gente vai extrair as intenções, vem a hermenêutica, né? Eu estou só pincelando aqui, viu? Para você ver o que é que tanta gente vai estudar hoje. Vem a hermenêutica, né? Interpretação dos textos e a homilética aí de como preparar um sermão, né? Na consequência da exegese e hermenêutica, vem o bônus, né? Que é como preparar um sermão aí na homilética, tá bom? Vamos iniciar com uma oração e a gente já dá continuidade aí na nossa lição de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por este momento de tua presença. Obrigado por mais um dia de ensinamento da tua palavra sobre nossas vidas. Derrama tua graça, teu conhecimento sobre cada um que está vendo, ouvindo esse estudo, que está participando desse estudo. Deus, obrigado por tudo. Que cada vez mais a gente venha ter o interesse de aprender, de aprender com a tua palavra, de ler a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, aperta nele, aperta no sininho também, porque assim todas as vezes que a gente compartilhar aqui uma mensagem de Deus, né, mais um ensinamento aqui da escola bíblica, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá? Então não perca tempo, inscreve-se, ativa o sininho, curte e comenta aí pra gente realmente trocar conhecimentos, né? Que aqui eu não sou melhor do que ninguém. Gosto de trocar conhecimentos, gosto de conhecer novos métodos, novas abordagens. Então, se você tem alguma dica, quer falar sobre alguma experiência dessa lição de hoje, deixa aí no comentário, tá certo? A gente tá aqui justamente para aprender, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim a gente vai seguindo aí, aprendendo um pouco da palavra do Senhor, tá bom? Todas as terças e quintas também, às 7 horas da manhã, a gente tem um momento de série de mensagens, né? A gente está trilhando com uma série de improvável, com tema improvável, e vai sair aí, no decorrer desses dias, mais mensagens aí deste tema, tá bom? Vamos, para não demorar muito, vamos aqui para nossa lição de hoje, né? Lição de número 5, como ler as escrituras, certo? Você vai lendo aí pelo slide, eu vou lendo aqui pela minha revista e pelo slide também. Aqui a gente vai tudo aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, certo? Lição número 5, como ler as escrituras, primeiro trimestre de 2022. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu
ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Eu quero fazer uma pergunta aqui, né? E você deixa aí no comentário, tá certo? Se a resposta dessa pergunta. Se até hoje o que você lê na Bíblia, você consegue entender assim ao pé da letra do que está sendo, do que você está lendo? Deixa eu colocar aqui na minha câmera. Deixa eu abrir aqui. É importante a gente saber entender o que a gente está lendo através da Bíblia, né? Com isso, a gente tem algumas ferramentas que a gente vai estudar aqui nessa lição. Algumas ferramentas, alguns pontos específicos que nos auxilia, alguns auxílios, melhor falando, que nos ajuda a entender o que realmente a gente está lendo, tá certo? Então eu quero já pedir a você que fique até o final, porque tem muita coisa aqui nessa lição de hoje, muita coisa boa, tá certo? Vamos voltar aqui para nossa lição. Deixa eu voltar aqui para você, o slide. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Existem técnicas de interpretação que auxiliam, que é o que eu estava dizendo aqui, né? Auxilia na compreensão bíblica, tá certo? Só que essas técnicas não podem se colocar acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre é inerrante, infalível, né? Como a gente já vem estudando aí nas lições anteriores, tá certo? Então, a palavra de Deus, ela é a autoridade, é a autoridade. A gente vai frisar um pontinho aqui sobre isso, tá bom? Então, não vou entrar muito a fundo nesse contexto, tá certo? Vamos lá aqui para o próximo ponto. Leitura bíblica em classe, eu não vou ler porque estende muito aí a nossa introdução, mas enquanto você está lendo aí, eu quero dizer que se é importante conhecer a estrutura da Bíblia, que a gente estudou semana passada, né? A estrutura da Bíblia, mas para que sentido, Edson? Para que a gente consiga bem manejá-la, né? E mais importante ainda é lê-la adequadamente. Quando a gente fala ler adequadamente, a gente fala ler para compreender o que a gente está lendo, compreender as escrituras, o ensinamento que está sendo passado. Se eu estou lendo um ensinamento voltado para a salvação, então eu preciso ter algumas ferramentas ali da doutrina da salvação, soteriologia, para que eu consiga compreender as aplicações da Bíblia, do que está sendo ali, né, ministrado para a minha vida através daquela leitura. Então é importante a gente conhecer a estrutura bíblica, que a gente estudou semana passada. Se você não viu, vai passar um card aqui em cima. Vai passar um card aqui em cima em qualquer momento aí da lição. Eu deixo sempre no final, tá? Vai passar um card aí em cima, você aperta e vai para a lição número 4, estrutura da Bíblia, tá certo? Então é necessário que isso aconteça, tá bom? Que a gente precisa realmente estudar, né? Saber manejar bem a palavra, saber entendê-la adequadamente, tá certo? Vamos seguir aqui. Vamos já para a introdução da nossa revista, da nossa lição de hoje, tá? A leitura e o estudo, perceba que ele diz aqui, há 2 pontos, a leitura e o estudo. É muito importante a gente ler a Bíblia e muito importante também que a gente estude as Escrituras. Né? Ó o que ele diz, a leitura e o estudo das Escrituras são 2 coisas. Ler é uma coisa, ler e estudar é outra, certo? Vamos lá. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Olha que interessante. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra
e não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Olha que Tiago, essa mensagem aqui de Tiago é muito forte. Ele alerta que devemos ser cumpridores. Deixa eu colocar aqui na minha câmera para você me ver melhor. Tiago diz assim: é importante, é um alerta, ou seja, um alerta é uma coisa importante que devemos ser cumpridores, cumpridores, cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Interessante, né? Quando a gente lê, quando a gente estuda, ainda não é necessário. A gente lê, estuda e o que vai ser necessário é aplicar em nossas vidas, é cumprir o que a palavra diz. Um exemplo bem simples aqui que eu vou usar agora, bem básico, tá certo? Eu gosto de usar exemplos assim para que fique fácil de entender. Se um mandamento diz não matarás, né? Ou não cobiçais a mulher do próximo, então o que é que eu devo fazer? Eu devo cobiçar a mulher do próximo? Eu devo matar? Não. Eu entendi que aquilo ali é um ensinamento para a minha vida, então eu não vou fazer aquilo, né? Eu vou fazer conforme o que a Bíblia diz, não matarás. Não cobiçar a mulher do próximo. Então isso é importante, né? Isso é importante frisar bastante isso aqui. Se for possível, eu falo mais uma vez que isso é importante frisar, porque é necessário que a gente leia, estude, mas também que a gente pratique, que a gente coloque em prática, que a gente seja cumpridores e não ouvintes. Porque os ouvintes, ele só tá ali para ouvir mesmo e pronto. Mas a prática não existe. Tá certo assim? Vamos partir aqui para nossa lição, tá? Primeiro ponto da nossa lição, a Bíblia precisa ser interpretada. Então a gente já vai aqui frisar os pontos que eu até pincelei já, né? Já adiantei, né? Já adiantei, né? Algumas coisas daqui. Vamos lá. Primeiro, a importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, né? O ex, traduzido como fora. Então, no grego, o termo ex ou ex, da forma que você achar melhor, traduzindo ele, significa fora, certo? E agem, tá? Com o sentido de guiar. Então, guiar para fora, né? Vamos ler aqui. Literalmente significa guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto, certo? Significa isso. Assim, o alvo da exegese pode deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Eu vou citar aqui alguns pontos. Eu vou até riscar aqui na minha revista que eu não tinha arriscado ainda, não tinha percebido bem esse contexto aqui que eu achei muito interessante, tá certo? Ele diz o significado referente à exegese, né? Que o significado da divisão da palavra ex vem de fora, tá certo? Significa fora e agem significa guiar. E o significado geral de exegese é guiar para fora. Ou seja, extrair do contexto, tá certo? Então, exegese, ela é uma extração, ela extrai do contexto ali que a gente está lendo, tá certo? Então, primeira coisa que a gente aprende é que a exegese ela é uma ferramenta para a interpretação bíblica. Em que sentido, Diácono Nietzsche? No sentido de que a gente tirar aquilo ali, né? Quando a gente diz tirar o ensinamento opa, eu aprendi alguma coisa aqui referente a esse texto.
né? Eu pego ali com a ferramenta exegese. Dali eu gosto de dizer bastante essa palavra, que eu vou dizer agora, é desbuiar. Certo? A gente desbuia. Até engraçado, né? Desbuia o que o texto bíblico está nos trazendo. Primeiro ponto que a gente entendeu foi isso. Segundo ponto é, assim, o alvo da exegese é deixar que a escritura diga o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Com isso vem baseado de entendermos um pouco, né, um pouco sobre a língua, que ele até diz aqui, as línguas bíblicas, né? A gente pega aí, né, o hebraico, né, que iniciou a Bíblia, né? Eu tinha até um estudozinho aqui sobre... A gente estudou na lição número 3, certo? Sobre as traduções bíblicas. Eu não vou frisar aqui, porque senão eu vou perder tempo. Mas é importantíssimo a gente pegar, certo? E ter com base, né? Ter com base as línguas bíblicas. A gente consegue entender um pouco mais ao pé da letra, no significado real, no ponto ali chave, tá certo? Então ele diz isso, que é necessário um exame minucioso das escrituras. Ele fala, deixa eu voltar aqui para a lição para você ficar me acompanhando aí, tá? Por exemplo, o estudo da língua bíblica, e aqui vem um ponto que eu anotei agora, que eu frisei agora. Das línguas bíblicas, né, que eu já falei, dos fatos da história, né? Uma disciplina voltado para a exegese também, mas é uma disciplina histórica, certo? É um momento histórico, cultural e dos recursos literários usados do texto sagrado cooperam na compreensão real significado das palavras inspiradas. Então, se eu tenho o domínio da ferramenta da exegese, né? Vamos usar esse termo aqui de linguagem. Se eu tenho o domínio da ferramenta da exegese, faço um minucioso exame das escrituras, que é a ferramenta da exegese, certo? Se eu tenho ali pelo menos um domínio das línguas bíblicas, né? O hebraico, certo? O hebraico, o grego, que foi logo depois ali, já iniciando o Novo Testamento, né? Inicia o Novo Testamento, né? Alguns termos aramaico, né? Por exemplo, o termo aramaico foi... o pessoal aprenderam ali já no cativo babilônico, né? Então, é importante a gente ter um domínio, né? É muito bom a gente ter um estudo, principalmente a gente que é professor de escola bíblica, né? Não é obrigatório, mas é muito bom ter o estudo da língua hebraica, né? É importantíssimo a gente ter esse entendimento, pelo menos a gente saber um pouco, né? Porque a gente que dá ensinamento, a gente vai muito para esse termo aqui da exegese. A gente vai muito, deixa eu botar a câmera aqui para mim. A gente vai muito ao pé da letra, a gente vai muito no contexto histórico ali, a gente gosta de trazer os nossos alunos para dentro da lição. Para isso, a gente tem que envolver o nosso aluno, né, na lição. Mas como é que eu vou envolver o nosso aluno na lição, Niedson? Eu vou envolver da seguinte forma: eu trazendo ele um contexto bacana, um contexto completo, né, uma exegese boa, uma exegese pura, da onde eu consigo extrair ensinamentos dali daquele contexto bíblico. Tá certo? Vamos seguir aqui para a nossa lição, para não ficar muito longo. Segundo ponto aqui, tá? As limitações dos leitores. Neste aspecto, é preciso reconhecer que toda a vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Olha que interessante, né? Mas lembre-se do ensinamento de Tiago. Aqui eu completo com o ensinamento de Tiago. O alerta de Tiago que a gente leu logo no início, lá na introdução. O alerta de Tiago, que é o quê? Ler a leitura e o estudo das escrituras, né? E no final, para praticar, certo? Vamos seguir. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias
que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Então, por isso que é necessário a gente ter o domínio de ferramentas, para que a gente não caia nesse ponto aqui que ele está dizendo, que nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Que hoje acontece muito, né? Tem muita pregação aí, deixa eu até colocar na minha câmera aqui, muita pregação como é que eu posso dizer para ficar um contexto bem bacana. Muita pregação hoje gera escândalo que não era para gerar, né? É espiritualizado demais, invenções, né? Se você for pro YouTube aí, você vê várias invenções. E que não é esse o contexto real. O contexto real é que a gente entenda o que o Espírito Santo, a intenção do Espírito Santo, voltado naquele texto bíblico. Vamos voltar aqui? Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Então aqui completou, né, o que eu estava falando aqui, né? Então é necessário que a gente tenha um domínio das ferramentas. Porque essas ferramentas, esses métodos, como diz o comentarista aí, métodos sadios, nos auxiliam na interpretação das escrituras e a gente não venha, né, entender errado, como acontece por aí em muitas pregações. Certo? Tá bom? Vamos aqui para o próximo ponto. A natureza das escrituras. Neste ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Importante isso aqui, tá? Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em línguas distintas, que é o hebraico e o grego, tá? No período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas de culturas diferentes. Na lição de número 2, eu apliquei lá na nossa igreja essa aula, falando sobre culturas dos autores, né, dos escritores, certo? Então a Bíblia, ela teve 40 escritores, ou autor do livro, né? Mas inspirado em um único autor, Deus, certo? Então, e mesmo assim, cada escritor tinha o seu meio, de vida, a sua época cultural, ao ponto da gente pegar, por exemplo, o profeta Amós. Ele era um homem do campo e ele escreve, você entra na exegese ali do livro de Amós, a gente percebe que ele não tem um estudo muito bom, como teve Paulo. Paulo, ele foi um dos homens que assim, é incomparável, né? Paulo, ele estudou muito, ele teve um dos melhores, se não o melhor professor, né, ali do seu lado. Então, assim, Isaías, que nasceu do berço de ouro, a gente vê que a escrita de Isaías é uma escrita bem elaborada, escolhas de palavras bem escolhidas mesmo, tá certo? Então a gente tem essa diferença de culturas aí. Vamos seguir. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. A gente estudou na lição passada, número 4, sobre os textos canônicos, né? Para que passasse pelo crivo canônico, né? Tinha algumas particularidades que não poderia ser ignorada. São 3 pontos. Você que não assistiu a aula, vai passar o card aí em cima. Você vai até lá a lição número 4, tá certo? Não pode ser ignorado. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas,
as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando forem redigidas. Isso aqui é muito importante eu dizer para vocês isso aqui, tá? No finalzinho aí, ele cita assim, dentre tantas podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo. Quando a gente estuda sobre a doutrina do Espírito Santo, certo? A gente entende que a gente teve até ano passado, a primeira revista do ano passado foi sobre o Espírito Santo. E a gente estudou que o Espírito e aprendemos, né, que o Espírito Santo ele nos auxilia na interpretação, no entendimento da leitura bíblica. Olha que profundo isso aqui, meu irmão. Eu vou falar aberto aqui para você. Olha que profundo. O Espírito Santo ele nos auxilia no entendimento ou na interpretação bíblica. Você consegue compreender o tamanho da natureza disso aqui? Então vamos lá. Observando as regras gramaticais, tá certo? Então tem algumas regras que precisa ser aplicado na interpretação. Primeiro, as regras gramaticais, os contextos históricos e literário de quando foram redigidas, né? A gente não pode pular isso aqui, a gente não pode correr por cima disso aqui, né? Porque isso aqui é uma regra básica, certo? Vamos para o próximo ponto aqui. Pressuposto, segundo parágrafo aqui da nossa lição. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro, autoridade da Bíblia. A gente já estudou sobre isso, né? Autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina. A gente estudou isso aqui na lição número 2. Inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é inspirada, certo? Ela é verbal e plenária. Plenária significa o quê? Plenária significa que ela é original, certo? Ela é única, certo? Vamos seguir aqui. Palavra de Deus. Nossa autoridade final em questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino, como Paulo cita em Romanos 15, versículo 4. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos, acatando suas doutrinas, reconhecendo a realidade de sobrenatural e literalidade dos milagres e a autoridade e a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Tudo isso é referente à autoridade da Bíblia. É participante da autoridade da Bíblia. Tá certo? Aqui eu não tenho muito o que citar, porque a gente já estudou isso aqui nas lições anteriores. Ponto 2. Deixa eu passar aqui para você. Ponto 2. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Importante isso aqui, certo? Porque lá a gente viu no ensinamento de Tiago, o alerta de Tiago, que leitura e estudo das Escrituras, né, é crucial. E prática, né? Ou seja, aplicar o que aprendemos,
certo? Mas isso, né? Aí vem aqui, ó. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente. Na vida do crente. Na minha e na sua vida. Em que sentido? Para que a atuação do Espírito Santo? Para que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo nos auxilia, certo? Ele nos auxilia no discernimento da palavra de Deus. Vamos seguir? Somente o estudo racional não é suficiente para entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. Mais uma vez aqui, enfatizando que o Espírito Santo, ele nos ajuda, né? Ele nos capacita na compreensão, tá certo? Das Escrituras. Seguindo aqui, a iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus. Olha isso aqui, irmão. Muito interessante. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Isso aqui é imprescindível. É imprescindível. A ação do Espírito Santo não nos traz uma nova revelação, e sim a verdadeira revelação. Então, a atuação do Espírito Santo, ela traz a verdadeira revelação a respeito do significado da palavra de Deus. Não há por parte do Espírito Santo nenhum tipo de ação no sentido de alterar ou aumentar a palavra de Deus. Né? Aí eu anotei aqui, ó, extra lição, pois o Senhor Jesus Cristo afirmou que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Como ele diz lá em João 16, versículo 13 e 14, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, Espírito Santo. Eu vou até voltar aqui, só eu na tela. O Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo é importante na vida do cristão, porque ela é que vai ser responsável de nos auxiliar na compreensão da palavra, tá certo? E com esse conhecimento da palavra, com essa compreensão da palavra, vai produzir comunhão com Deus, vai produzir vida de oração, vai produzir obediência e santificação, que é o que está faltando hoje na vida do crente. Vamos aqui para o terceiro ponto. O valor da experiência. Hoje é uma lição bem técnica, né? A gente já vem com lições técnicas desde a lição anterior, lição número 4. E agora a gente está indo para uma mais técnica ainda, né? Não é uma lição bem espiritual, é uma lição bastante técnica. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, tá? Aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação, curte, comenta aí, tá? O que faltou eu explicar, se você quer saber alguma coisa que foi lido aí eu não expliquei, ou quer passar conhecimento para aqueles que estão vendo aí, é momento de você compartilhar aí. A gente tá aqui para aprender junto, tá bom? O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Hoje é complicado isso aqui, né? Eu vou dizer isso aqui, mas possa ser que muitos venham aqui comentar. Mas hoje o pessoal não quer escutar mais a verdade.
A verdade que eu falo não é só referente à Bíblia Sagrada. A verdade que eu falo é repreensão, é ensino, é correção, que é isso que a Bíblia diz. Porque quando ela ensina, ela está ensinando para a gente ir para o céu. E não ser como as nossas vontades. E não ser como a vontade do mundo. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Né? Aqui ficou bem claro, né? Devemos ser aplicados no nosso dia a dia, então devemos viver o que a Bíblia diz. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que no livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Tem então várias orientações do apóstolo Paulo, principalmente para Timóteo, que é a referência bíblica aí de 2 Timóteo, capítulo 4, de como guiar a igreja, né? O jovem Timóteo recebe esse ensinamento de Paulo. Eu não vou entrar muito no contexto, no texto bíblico, porque senão vamos longe aqui, né? Vamos longe. O ensinamento é bom por isso, que a gente gosta, aí daqui a pouco tá lá na frente. E nem percebeu, a hora já se passou. Vamos seguir aqui. Terceiro e último ponto para a gente terminar. As regras básicas de interpretação. Eu acho que isso aqui todo pregador, todo pastor, todo professor de escola bíblica, toda pessoa que é envolvido com o ensinamento da palavra, isso aqui era para servir como regra, era para estar decorado na cabeça de todo mundo para que e aqueles que é amante da leitura da palavra e o estudo da palavra deve ter isso aqui em mente todos os dias, certo? Porque aqui vem o ponto-chave de interpretação bíblica. Primeiro, a escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima que de que a escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima, porque a coesão da escritura é o resultado que o único autor divino. Embora esse método seja legítimo e o estudante das escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então, o que é que ele está dizendo aqui sobre a compreensão do texto, né? A hermenêutica, ela nos ajuda nisso, a gente aprende isso sobre a hermenêutica, está ligada à interpretação das escrituras, principalmente no sentido de aplicabilidade dos ensinos bíblicos para nós. A gente que dá aula, né? A gente que é envolvido com o ensinamento da palavra, é importantíssimo a gente dominar essa ferramenta. A hermenêutica anda de mão dadas com a exegese bíblica, que a gente estudou lá no início, né? Por isso são disciplinas complementares. Então, assim, é importantíssimo a gente dominar a hermenêutica. A hermenêutica, ela nos rege, como o escritor colocou aí, nos regem, certo? Nos reger, a gente pega o regente, né, da orquestra. Ele rege ali a orquestra, né, para seguir aquele passo, né, para seguir aquele tempo, né, porque tem o tempo da música, tem a tonalidade da música, tem a altura do instrumental, aonde ele levanta um pouco uma parte instrumental e a outra fica no mesmo nível. Então,
reger isso, é guia para que a gente não falhe, para que a orquestra não entre num tom errado, né? Numa altura musical errada, tá certo? Eu trouxe essa ilustração aqui para você. 2. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente, né? O literal aqui é o sentido da palavra, certo? Porque a gente vê muitos relatos bíblicos, né? Por exemplo, João, ele relata que viu Cristo com os pés em latão reluzente, né? É, veio outros relatos bíblicos também. Então, que isso não venha a ser interpretado, né? Pé da letra, é um literário e o literal, né? O literal é o sentido do que está sendo ministrado, do que está sendo exposto, tá certo? Neste aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbológico, né, simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Pronto. A gente, toda Santa Ceia, a gente come um pedaço do corpo de Cristo, da carne física. Deixa eu colocar minha câmera aqui. O que é que ele está querendo dizer aqui com esse termo? Ele está dizendo o seguinte: toda Santa Ceia, todas as igrejas que ministram Santa Ceia, a gente está pegando a pele de Cristo, a carne de Cristo e comendo? Não, é um termo literário, aonde a gente participa de um momento muito especial, que em Mateus 26 diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Mesma coisa da parte do cálice, onde tem o vinho. Esse é o meu sangue repartido por vós. Então é termos literários, né? É o sentido daquele termo, tá certo? Vamos voltar aqui para a lição. Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Melhorando até aqui o meu argumento, né? É uma figura, tá certo? Mas a gente não interpreta literal. A gente interpreta, né? A gente pega o sentido ali do que está sendo ministrado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. O que ele está dizendo aqui? Que a gente não deve isolar alguns textos bíblicos. É bom que a gente estude, leia o capítulo todo ou o capítulo anterior. Tem textos que a gente não consegue interpretar o que está sendo dito apenas com um versículo. A gente precisa ler o capítulo todo para interpretar. Às vezes, um capítulo todo não é suficiente. Precisa ler o capítulo anterior, o capítulo posterior, né? Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipótese particular. Mais uma vez frisando o que eu acabei de dizer, né? Não pode ser a gente tem textos que a gente não consegue identificar o que está acontecendo, o que está sendo ministrado só com a leitura dele. A gente precisa ler o capítulo todo, a gente precisa ler alguns capítulos anteriores, principalmente os textos históricos, né? Às vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo ali. Por quê? Porque a gente está lendo só um capítulo. 3 para a gente finalizar aqui, certo? Os perigos da hermenêutica pós-moderna, certo? Vamos ler aqui. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar
os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Mais uma vez frisando que para a interpretação ser pura, né, completa, precisamos realmente da, da, da iluminação do Espírito, né, do Espírito Santo. A gente já até frisou bastante sobre isso aí na lição. Acho que ficou bem claro aí para todos, tá bom? Vamos aqui para a conclusão. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, é necessário que, para entendermos o que a Bíblia quer nos passar, né? Precisamos de verdade assim ler, né? E estudar as Sagradas Escrituras e praticar. É assim aonde a gente entende que a interpretação não está em cima da autoridade de Deus, e sim a autoridade de Deus está acima da interpretação bíblica. Tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida. Essa é a nossa lição de hoje. E próxima semana estamos com o encontro marcado com a lição de número 6. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.